Bom dia, tudo bem com vocês? A vida, muitas vezes, ela nos reserva situações dolorosas. Eu tenho observado que todas as pessoas que Deus tem uma promessa, antes de Deus cumprir a promessa, elas são submetidas a um processo. Então nós temos um grande desafio: não deixar que a nossa dor seja maior do que a promessa de Deus. Ou, por causa do processo, nós desistimos no meio do caminho. Eu lembro de Agar, apenas com seu filho, pão, água, em pleno deserto. Foi rejeitada, foi expulsa de casa, humilhada, sai para um deserto sozinha, apenas com seu filho, praticamente sem mantimento. Eu fico pensando, meu Deus, quanta injustiça, como é duro a rejeição, como é duro a ingratidão. Ela sai errante pelo deserto. Não tem coisa pior do que você não saber para onde está indo, nem onde você está. E agora a Bíblia diz que o pão e a água acabam e ela, para não ver o seu filho morrer, ela vai, se afasta e começa a chorar. Queridos, mas o que eu acho importante no processo é, muitas vezes, a dor, a luta, as dificuldades do processo acaba cegando os nossos olhos para que a gente não veja os recursos que estão à nossa disposição e para que a gente não veja aquilo que nós já conquistamos. Se tinha uma coisa que a Agar deve ter sonhado toda uma vida, era com a sua liberdade. Ela estava livre e ainda não havia percebido. Havia uma fonte do lado dela. No entanto, ela dizia que ia sair para não ver o seu filho morrer. Muitas vezes, as lutas nos cegam e a gente não percebe que a solução está tão próxima a nós. Diz a palavra que o anjo do Senhor apareceu para ela e disse: o que tu tens, Agar? É como se ele falasse assim: vem cá, você já esqueceu da sua promessa? Você esqueceu o que eu falei para você no deserto? Levanta, pega o menino pela mão e dê água para ele. Então os olhos dela são abertos e ela vê a fonte, ou seja, a fonte sempre esteve lá, mas ela não conseguia ver. Não deixe que a sua dor impeça você de desfrutar as suas conquistas. Lembre-se que Jesus é a fonte de água viva. Ele sempre esteve perto de você. Você nunca esteve só, você não está só, jamais você estará só. Mas às vezes as circunstâncias, a dor do momento, não nos deixa perceber que Ele está juntinho a nós. Ela só saiu com pão e água, mas era tudo que ela precisava. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. E nesse deserto, você não está só, você não vai perecer. Ele vai abençoar você. Aquilo que Ele disse que faria, Ele vai fazer. Ele não é homem que mente, nem filho do homem que se arrepende. Se Ele falou, vai cumprir. Então descansa em Deus, tenha ótimo domingo e um forte abraço. Até mais. E se você tem se edificado com as mensagens desse canal, inscreva-se, por favor, tá bom? Até mais!